Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Mateus capítulo número 28. Eu vou ler o mesmo trecho que eu li pela manhã, só para situar os irmãos, mas eu quero depois trabalhar com o verso 17. O trecho que eu vou ler, que eu li de manhã cedo, 18 até 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só para situar os irmãos, lembrar inclusive quem esteve de manhã cedo, aquele que ouviu em casa a mensagem e aquele que está se conectando somente agora. Compartilhei de manhã cedo sobre a autoridade que Jesus concedeu à igreja. E a autoridade essa que era uma boa notícia, uma mensagem de esperança, de confronto, de coragem, num cenário de dificuldades, num cenário de rupturas, num cenário de morte, num cenário de tristeza, de opressão, representado no Império Romano. O mundo não estava bem, o mundo estava mal na época em que Jesus exerceu o seu ministério, e quando ele partiu para a glória, ele não deixou um mundo bom. O mundo estava difícil, o mundo estava em trevas naquele momento. Mas ele compartilha, ele dá aquela boa notícia de que a autoridade que ele recebera do Pai, ele compartilhou com os seus discípulos, compartilhou com a igreja, e por causa disso a igreja deveria ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar, pregar, batizar, discipular, ensinar todas as gerações de todos os cantos do mundo a guardar todas as coisas que ele havia ensinado. Não tem tempo ruim para o Senhor. No tempo difícil, no tempo de dificuldade, ele estimula a coragem e a esperança. Mas para quem ele estava falando naquele momento? E esse é o ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa tarde. Um desdobramento dessa mensagem pregada de manhã. Para quem que ele falou? Ele fala para os discípulos que estão ali naquele momento testemunhando da ressurreição e que vão testemunhar da ascensão. Os discípulos presenciam Jesus retornar para o Pai, um evento extraordinário, ele subindo. Esse evento não está aqui em Mateus, mas está lá em Atos, capítulo 1, quando Jesus volta para o Pai, os discípulos estão ali surpresos com aquele evento. E quando Jesus diz isso, ele diz para aqueles homens, aqueles discípulos, e Mateus registra um comportamento muito interessante dos discípulos naquele momento, no verso 17, quando eles viram Jesus, diz o texto, e quando o viram, verso 17, Mateus 28, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Cristo está diante dos discípulos estes que viram o homem morrer, viram ele pendurado na cruz, ainda que de longe, mas foram testemunhas da sua morte, sabiam que ele tinha descido à sepultura, eles que sabiam exatamente que Jesus havia morrido, estavam ali diante dele ressurreto. E a ressurreição, ela é um milagre extraordinário, porque é um milagre não daquele tipo, sem querer lançar dúvidas sobre testemunhos de milagres, não sobre um caroço que eu tinha e que sumiu,
Não a dor no calcanhar que eu tinha e depois que o pastor orou, sumiu. A ressurreição é um milagre inquestionável, porque ele é óbvio, ele é visível. Ressuscitou porque, obviamente, primeiramente morreu. E há testemunhas da morte, há testemunhas da descida à sepultura, do caixão que fechou. A biologia atestou a morte, a ciência diz que morreu, o coração parou de bater, o sangue parou de circular, o cérebro parou de funcionar. A inatividade tomou conta, tornou-se um corpo inoperante, acabou. Cessou a existência, cessou o pulsar da vida. É fato, é científico, é biológico, é inquestionável, está morto. E Jesus passa pela experiência da ressurreição. E qual seria a reação natural de quem presencia uma ressurreição? Qual seria a reação mais espontânea, mais honesta, mais verdadeira, mais singela, mais infantil, no melhor sentido do termo, no sentido da reação terna, da reação que os jovens, que as crianças demonstram diante de uma surpresa? Qual seria a nossa reação? A nossa reação seria de alegria, seria de explosão, seria de dar glórias a Deus. Novamente falando, há pessoas que se emocionam, que alegram-se e dão glórias e querem até o microfone para dar um testemunho por causa de um caroço que sumiu, por causa de uma dor do calcanhar. Imaginemos então, diante do fato da ressurreição, de uma ressurreição, qual é a reação esperada? Qual é a reação bíblica? O que Deus espera colher de correspondência do coração de alguém que diz ter fé nele e que está diante de alguém ressurreto e que estava realmente morto. Não é um factoide, não é uma fake news, não é uma farsa, não é uma fraude. Houve um fato, a morte de fato chegou para aquele homem. Ele estava pendurado na cruz e a sua vida se esvaiu naquela cruz. O seu sangue foi derramado na cruz, o seu corpo foi despojado naquela cruz. Essa é a notícia que correu. Houve disputa pelas suas roupas. Mulheres choraram a sua morte, sua mãe chorou a morte. E se incrédulos, ateus, tentam lançar dúvidas sobre a ressurreição do Senhor, é só olhar para Maria. Imaginemos Maria ali. Qual é a mãe que compactuaria com a farsa? A mãe que tudo que desejava é o filho com vida. E eis que ele ressuscita. Como que nós reagiríamos diante desse milagre? Eu imagino você, ou então eu me imagino, pulando, glorificando, chorando. O texto fala de que houve discípulos que, quando viram Jesus, adoraram. Glórias a Deus. Cumpriu-se a Escritura. Ele de fato era o Messias. Ele de fato é aquele a quem ele disse que era. Mas o texto também, e a Bíblia é maravilhosa, ela é a palavra de Deus, ela não esconde as imperfeições. Ela não esconde as disfunções humanas. Ela não quebra o galho dos discípulos do Senhor. Ela não passa pano, a linguagem moderna, não passa pano na cabeça dos servos de Deus. Mateus, conduzido pelo Espírito, quando registra o texto, ele diz: mas houve também alguns que duvidaram. Verso 17. Viram os discípulos o Senhor ressurreto e o adoraram. Entretanto, alguns entre os discípulos duvidaram. Duvidaram diante do Cristo ressurreto.
mas eles viram o Cristo na cruz. Eles viram que ele morreu. Duvidaram de quê? Que lógica, que razoabilidade há naquela dúvida? Há dúvidas que são razoáveis. Há suspeitas que você lança sobre um fato que você ouve, que é saudável você suspeitar. Sermos por demais crédulos faz com que caiamos em armadilhas. Fazer perguntas, acender o farol, deixar os nossos alertas acesos diante de determinadas narrativas é saudável. Mas ali não era um fato que eles ouviram de algum lugar. Ali não era um conto que um amigo crédulo demais estava compartilhando. Aqueles discípulos estavam diante do Senhor que eles viram 3 dias antes de morrer. Eles presenciaram. E quando eles duvidaram, estavam duvidando daquilo que os olhos revelavam. Duvidavam dos próprios sentidos. Duvidavam daquilo que eles presenciaram. A Bíblia é maravilhosa, como eu disse, porque ela não esconde as nossas imperfeições. Nós escondemos. Nós, pastores, escondemos as nossas imperfeições. Não deixamos o povo perceber. Há, inclusive, ministros que não querem muita aproximação com membro de igreja. O medo dele é de que as suas imperfeições, as suas incoerências, os seus medos, as suas fragilidades familiares apareçam diante dos olhos da membresia. Ele quer transmitir o tempo inteiro a imagem de que é um homem extraordinário, é um mega pastor, é um homem de fé o tempo inteiro. Então se mantém distante, não deixa ninguém se aproximar, não cria vínculos sequer de amizades. Ele quer a distância. É mais fácil de projetar a imagem. A Bíblia não. A Bíblia revela a incredulidade de Abraão, por exemplo. A Bíblia revela o assassinato que Davi cometeu quando colocou os olhos na mulher que não lhe pertencia. Quando colocou os olhos em Betseba e desejando Betseba, arquiteta um plano maligno, diabólico, para matar o seu marido Urias. É a Bíblia que revela. É um homem segundo o coração de Deus, mas foi capaz de ser tomado, levado pela cobiça e planejar algo que nós nem imaginamos se nós teríamos tamanha capacidade. A Bíblia revela o assassinato que Moisés cometeu, o grande libertador, o legislador do povo, o homem que organiza o Estado Nacional de Israel. É alguém que mata um egípcio. E mesmo depois de um homem de fé, conduzindo o povo, marchando no deserto, 40 anos, subindo o monte, sendo o único a conversar com Deus, o único a falar com Deus face a face, em determinado momento perde a paciência com todo mundo, inclusive com Deus. E Deus ordena que ele apenas falasse para a rocha, e ele, irritado, estressado, pega o seu cajado e dá uma pancada na rocha, para que a rocha pudesse dar água e matar a sede do povo. E a ordem era: fale com a rocha. A Bíblia não esconde. Ele não entra na terra prometida por causa disso. A Bíblia não esconde que o grande Moisés, em algum momento, perdeu a paciência com o seu ministério, perdeu a paciência com o povo e enfrentou a Deus. A Bíblia não esconde a dúvida do profeta João Batista, primo de Jesus, que foi encarcerado e antes de ser morto, tendo a sua cabeça colocada numa bandeja, ele, confinado, ele chama os seus discípulos e pede um favor aos seus discípulos: vai lá nele, vai no meu primo, vai em Jesus e pergunte a ele: és tu mesmo quem estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Jesus havia dito que João Batista era o maior dos nascidos de mulher.
Quem jamais recebeu uma alcunha desse nível do próprio Senhor? Quem jamais recebeu, imagine você, o Espírito Santo, chegando no teu coração e selando no teu coração, dizendo: olha, você é a maior das nascidas de mulher. Você é o maior dos nascidos de mulher. O próprio Senhor diz isso acerca de Jesus. Entretanto, ele, João Batista, confinado, lá naquela prisão, encarcerado, no momento em que ele está sozinho, a fé sólida dele o angustia de tal maneira, a sua percepção fica turvada, e ele não resiste à dúvida: será mesmo que o meu primo é aquele Messias prometido por Isaías, prometido por Jeremias, prometido por Oséias, prometido por Malaquias? Ou será que nós, no envolvimento com ele, ficamos tão tomados de sua personalidade extraordinária, enigmática, e confundimos, e no final das contas não é ele, porque se fosse ele, eu não estava aqui. Ele pergunta: vai lá, és tu mesmo? A Bíblia não esconde o momento em que Pedro, desafiando o Senhor: se és tu mesmo, eu quero caminhar na tua direção. E ele caminha com ousadia, com coragem sobre as águas, e anda sobre as águas. E o texto é claro: mas vendo a força do vento, o mover das águas, diz o texto, teve medo e naufragou. E o Pedro, tão corajoso, tão ousado, ele clama: Senhor, salva-me. E Cristo misericordiosamente o salva. A Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde que Jefité, um dos juízes de Israel, fez um voto absurdo, irresponsável, comprometendo a integridade física da sua filha. A Bíblia não esconde que Sansão, que também era juiz, nazireu, separado, escolhido de Deus, ficou tomado pela sensualidade de Dalila e fez as loucuras todas que nós conhecemos que Sansão fez. E ele era um homem de Deus, era um nazireu. O Espírito Santo o tomava. O caso clássico de Elias, que se refugia numa caverna a ponto de Deus ir falar com Elias e dizer: Elias, sai daí, sai dessa depressão, homem. A Bíblia poderia esconder, porque Elias, ele é o protótipo do profeta do Antigo Testamento. Ele é o representante de toda uma ala da fé judaica. Tanto que no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, quando os discípulos Pedro, Tiago e João sobem com o Senhor, acontece ali o milagre em que eles veem Jesus com seu rosto transfigurado, e veem também Moisés, e veem também Elias. E ali é uma tipologia, uma representação, porque Moisés representa a lei, Elias representa a profecia. O que estava acontecendo ali era um testemunho dizendo que em Cristo a lei representada em Moisés e a profecia representada em Elias se encontravam e confirmavam o Cristo. Ele era de fato o cumprimento da lei, e ele era de fato o cumprimento da profecia. E esse homem, Elias, representante da profecia hebraica, se deprime, e a Bíblia revela a sua depressão. Jeremias, eleito, chamado por Deus como jovem para ser profeta, tem crises profundas de fé. Jó, a gente lê o primeiro capítulo de Jó, o segundo capítulo de Jó e o terceiro capítulo, e depois a gente dá um salto até o 42. Mas se você perseverar, ler o capítulo 5, 10, 15, 19, você vai ver angústias profundas de Jó.
E veremos que Jó não foi paciente o tempo todo, ele perdeu a sua paciência em vários momentos. Questionou o que estava acontecendo com ele. A Bíblia não esconde os defeitos, as mazelas, as disfunções dos eleitos de Deus. Diante da ressurreição, nós temos ali alguns adorando, louvado seja a glória ao Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, glória ao leão da tribo de Judá, glória à raiz de Jessé, à raiz de Davi, mas tem ali também alguns que estavam olhando por cima dos óculos. Será mesmo? E maravilhosamente, irmãos, quando Jesus se depara com aqueles discípulos que alguns creem e outros duvidam, Jesus não toma partido daquela cena, ele não separa os que creram e adoraram dos que duvidaram. Ele chama todos os discípulos e ele diz para todos, sobre vocês todos, eu quero dizer que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa passagem nos ensina que a obra de Deus, ela é realizada por meio de servos e servas que são imperfeitos e são imperfeitas. A obra de Deus é realizada apesar de nós. E há momentos em que nós nos consideramos tão indignos da bênção de Deus, tão indignos da graça de Deus. A gente olha para os campeões da fé que tem na igreja, aquelas pessoas que são assim, aparentemente sólidas o tempo inteiro, não fraquejam nunca. E a gente se compara, caímos nessa armadilha maligna de nos compararmos. E ficamos debilitados com a conclusão que chegamos, que eu não sirvo, que eu não sou crente, e que eu sou incompetente, e que o outro ora melhor do que eu, e o outro tem mais autoridade do que eu, e a família do outro é melhor que a minha família, e que ele prega melhor do que eu, e que ele canta melhor do que eu, e que ele tem mais fé do que eu, e que eu oscilo demais, eu sou fraco demais, eu sou alguém que não merece estar debaixo da bênção de Deus. Irmãos, Deus não nos olha assim. Cristo está diante de discípulos que estavam, por alguma razão, duvidando daquele momento. E ele, em nenhum momento, ele tem uma palavra de condenação àqueles que estavam duvidando. Porque eles estavam ainda em processo, em transformação, em crescimento. Deus olha para nós e, apesar de sermos imperfeitos, Deus olha a sua obra com perfeição. O que importa não é a minha opinião a meu respeito. O que importa é o que Deus pensa de mim, como Ele olha para mim. Eu, quando me olho, quando me comparo, quando vejo talvez outros pastores muito mais robustos, talvez eu tenha uma tendência a cair em depressão, mas quando eu valorizo o que Deus pensa de mim, o que a Escritura me ensina, como Deus lida comigo, eu vejo então que Deus me ama e que a obra dele na minha vida ainda não terminou. A obra de Deus na vida daqueles discípulos estava apenas no início. Eles ainda sairiam pelo mundo pregando, eles ainda sairiam pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Essa foi a ordem que eles receberam. Eles ainda sairiam pelo mundo ensinando as nações, discipulando as nações. Então aquele momento de dúvida, de oscilação, aquele momento de vacilo na fé, não definia aqueles discípulos. O que define o servo do Senhor é a graça de Deus. Então não é um tropeço, não é uma palavra mal proferida, não é um momento de incredulidade, não é uma bobagem que nós cometemos, um pecado grosseiro que cometemos. Nós não temos o direito de colocar um ponto final no nosso ministério, um ponto final na nossa trajetória cristã, porque cometemos um erro, talvez até um erro grave.
E eu considero esse erro aqui dos discípulos um erro grave. Eles testemunharam da ressurreição, eles não ouviram. E o Cristo está diante deles. Poderíamos perguntar que direito eles tinham de duvidar? Direito nenhum, mas eis que duvidaram. Talvez, no meio das nossas igrejas, nós colocássemos esses homens para fora. Talvez, se eles pastoreassem as nossas igrejas, nós destituiríamos esses homens do pastorado. Não íamos querer pastores incrédulos nos pastoreando. Se fossem oficiais, fecharíamos a porta do oficialato para eles. Presbíteros indignos, diáconos incrédulos, ministro de louvor que canta, mas não acredita naquilo que canta, que prega, mas não vive o que prega. Fecharíamos a porta da oportunidade para essas pessoas. Mas o Cristo não. Jesus olha para aqueles discípulos que estavam duvidando, e assim como aqueles que estavam adorando, ele fala a mesma coisa: olha, saiam por aí, preguem. Mas Senhor, e esses que estão duvidando? Deixa eles comigo, eu cuido deles. Querido, Deus cuida de você na sua queda. Deus cuida de você na sua incoerência. Deus cuida de mim na minha queda. Se porventura eu não consigo responder com a grandiosidade que eu deveria responder a tudo que Deus fez por mim, e o Senhor fez muito por mim, se eu não consigo corresponder, Deus sabe lidar comigo. Ele sabe me colocar no eixo. Ele sabe me colocar no caminho novamente. Ele sabe me repreender. E Ele não desiste de mim, por causa das minhas inconsistências, por causa das minhas incoerências. Quando eu não consigo orar, porque me falta às vezes a fé necessária, por um momento de tribulação, uma fase de tribulação, Ele não me descarta. O que nós faríamos, irmãos, num culto de fé, se o pregador chegasse e dissesse assim: olha, eu estou num culto de fé, eu tenho que pregar sobre fé, mas nesse domingo eu estou sem fé, eu não consigo falar sobre fé, o que nós faríamos? Com Jesus, aqueles que estavam duvidando, eles permaneceram na presença dele, eles não foram descartados, porque o Senhor tinha ainda uma obra em curso na vida de cada um deles. Eu quero lembrá-los, queridos, com todo carinho, e essa lembrança é para os meus irmãos, e essa lembrança é para mim, essa lembrança para o pastor Davidson também, para os ministros de louvor. A obra de Deus ainda não terminou. Então não se descarte. Você não tem direito de se excluir. Você não tem o direito de, por causa de uma fraqueza momentânea, que talvez até esteja durando mais do que deveria, desistir do caminho, desistir da fé, desistir do Senhor, porque o teu coração está frio na presença dEle, porque se o Senhor não nos descarta e não desiste de nós no nosso momento de frieza e de fraqueza, quem sou eu então para desistir de mim, do meu ministério? Quem é você para desistir de si e do seu ministério? Chegue diante de Deus com as tuas queixas. Chegue diante de Deus, está sem vontade de orar, entre na presença de Deus sem nenhuma vontade de orar e diga que está sem vontade de orar. Não consegue cantar para o Senhor que te salvou, diga para Ele: Senhor, eu sei que devo cantar, mas não estou com nenhuma vontade de cantar. Entra na presença dEle com a tua fraqueza. Os discípulos entraram na presença do Senhor com a sua dúvida. Talvez nós, com a nossa cortesia em excesso, a nossa educação
ocidental em excesso, eu não vou comparecer diante do Senhor com dúvida. É desonroso, Ele não merece. Pega mal. Eu vou esperar insuflar novamente na minha vida a coragem, a fé, para eu corretamente me colocar diante dele. Os discípulos não fizeram isso, eles entraram, os que estavam adorando, bombando, saltitando, rodopiando, né? O pessoal do reteté mesmo aqui estava adorando, glória a Deus, os pentecostais, mas tinha uma galera fria, tinha uma galera que estava duvidando, tinha uma turma incrédula, e eu não sei porquê, mas eles estavam lá, como eu disse, sem nenhum direito, mas eles estavam ali. E o que Jesus disse para ele? Vem cá, turma crente, vocês são maravilhosos, todo o poder me foi dado, eu tenho notícia para dar para vocês, toda a exousia, toda a autoridade me foi dada, vai lá, expulsa, prega, revoluciona o mundo. Essa galerinha aqui que está duvidando, eu tenho um papo com eles, vou cortar o fio de prata, serão lançados lá onde há choro e ranger de dentes, para aprender a não duvidar. Chamou todos e tratou com todos, porque ama todos. Eu só tenho uma filha, Simone. Quem tem mais de um, sabe que os filhos não são iguais. Quem tem 3 filhos, Marcele, os filhos são diferentes. Tem um que pega rápido, tem outro que precisa de mais tempo. Agora pergunta para Marcele se ama os 3 igual. Ama igual. Deus amava os 11. Aqui é 11, porque Judas já saiu. Matias iria entrar, Atos capítulo 1. Amava os 11 igualmente. Aí vem Paulo, que a gente ama, né? Paulo é o predileto dos teólogos, autor de mais de 50% do texto do Novo Testamento, intelectual, pregador, plantador de igreja, missionário, teólogo, escritor. Paulo é uma potência. Paulo humilha todo mundo. Paulo bota os pastores todos no bolso. Paulo bota Billy Graham, Hernandes Arlop, tudo no bolso. Ninguém é igual a Paulo. Havia uma unção. Mas Paulo teve seus momentos difíceis. Paulo teve briga com Pedro. Paulo teve discussões feias com Barnabé. Paulo foi injusto com João Marcos. Não quero esse garoto comigo não, está me atrapalhando aqui na viagem. João Marcos é retirado de cena por causa de Paulo. Paulo se arrepende. E na segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele fala: traga-me João Marcos de volta. Se arrependeu. Porque Paulo, apesar de ser o grande apóstolo Paulo também errava. Paulo, inclusive, repreendeu Pedro. Grande Pedro foi repreendido. Irmãos, nós somos falhos, mas a graça de Deus opera em nós e através de nós. Tem coisas lindas que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida e na vida de outros através de nós. A tua vida importa, a tua vida é relevante para Deus, a tua vida é importante para Deus. Deus quer te usar, Deus quer te visitar, Deus quer te encher com o Espírito Santo, e Ele quer usar você, e Ele vai usar você, apesar de você ser quem você é, e apesar de eu ser quem eu sou. Nem sempre, e sejamos francos, tem dia que nós estamos como os discípulos que adoram. A gente está numa vibe espiritual boa. A gente ora com facilidade, a gente dá testemunho com facilidade. Encostou na gente, sai um versículo. Encostou de novo, sai uma oração. Encostou de novo, sai uma palavra de esperança. Mas nem sempre é assim. Há os momentos que a gente se comporta como uma turma que duvida. E a gente só não lança mão de tudo porque lá no fundo
a gente continua acreditando que Deus reina, que Deus governa. Não se exclua, não se esconda. O Espírito Santo quer te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu estou tão fraco. E eu estou lidando, irmãos, nós pastores, né, lidamos com a fase muito difícil dos nossos ministérios. A quantidade de pessoas desanimadas em todos os níveis, não é só no âmbito de igreja, não. Empresários desanimados, de alguns setores, evidentemente, há outros setores que estão indo bem. Profissionais, casais. O mundo está diferente por causa do que tem acontecido. Hoje eu e o pastor Davidson fomos levar a ceia para uma família da igreja após o culto, e depois nós fomos almoçar ali no centro de São Gonçalo, Rodogril. Vimos, né, Davidson? Meio-dia, 1h, Rodogril. 1/3 do espaço ocupado. Antigamente, para você poder ir, era uma fila, para você conseguir almoçar. Um ambiente que deveria ser um ambiente de alegria, um ambiente triste. O mundo está assim. Então, há fases da nossa vida em que a gente se comporta como essa turma que está na dúvida. Mas a maravilha da graça de Deus é que nessa hora é a hora que a gente mais precisa do Senhor. E é a hora que mais Ele estende. Imagine se Jesus dispersasse os discípulos nessa hora. Era a hora que eles precisavam. Mais do Senhor, mais de ministração. Na hora que você não consegue orar, meu irmão, é mais quando é aí que você precisa orar. Na hora que você está assim, cansado da leitura bíblica, você não está a fim de ler, é mais do que nunca você precisa ler. Mais do que nunca. E Deus é aquele que lida conosco na nossa hora de maior fraqueza. Ele não nos lança fora. Na nossa hora de dúvida, Ele faz conosco o que fez com Pedro. Senhor, eu estou naufragando, Senhor, eu estou caindo, Senhor, eu estou afundando na água. Eu estou com medo. E eu não tenho fé suficiente. Salva-me. Jesus estende a mão. E Ele nos salva. Ele nos socorre. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ide por todo o mundo, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra maravilhosa, essa convocação, a famosa grande comissão, o texto predileto dos missionários, o texto predileto das campanhas, das conferências missionárias, o texto que é o ponto de partida de diversas igrejas para o empreendimento missionário. Essa palavra foi proferida no contexto de um grupo que tinha gente crédula e alguns duvidando. A palavra era para aqueles que estavam duvidando também. Eram filhos de Deus, no momento ruim, no momento instável. A obra de Deus está em curso, irmãos. Deus está trabalhando. E Ele vai levar a obra na vida de cada um de nós, até o fim, e apesar de nós. Não adianta nós fugirmos da presença de Deus. Ele nos encontra, Ele nos chama, e Ele não nos deixa escapar das suas mãos. Ele nos sustenta, Ele nos segura, naquela hora que nós mais precisamos. Como eu falei de manhã cedo, a parte final do verso 20, né? Eu vou estar com vocês, até com aqueles que estavam duvidando. Estarei convosco, até a consumação dos séculos. Eu estou orando e não estou sentindo a presença do Senhor, mas lá Ele está do meu lado. O anjo do Senhor está ali. Eu não o sinto, mas Ele ali está. Eu não o vejo, mas Ele ouve a minha voz. Ele está conosco, todos os dias, nos grandes momentos, e nos momentos mais difíceis, Ele também está. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Coloque a tua vida diante do Senhor, renove a tua paixão, o teu compromisso,
e o teu serviço ao Senhor. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome da tua glória.